Olá, gente, tudo bem? Professor Elvis aqui, Pastor Elvis. Estou aqui no Instituto Educar para gravar mais um vídeo para vocês da Palavra de Deus, tá? E aqui tá um pouco de bagunça, tá? Olha aí. Estamos arrumando aqui, mas está aqui o nosso ambiente, nosso espaço onde nós divulgamos a Palavra de Deus, ministramos estudos bíblicos, ministramos cursos, né? E aqui abençoamos vidas em nome de Jesus, tá certo? E também fazemos trabalhos sociais também aqui, viu? Independente de religião. Então, o que eu quero trazer para você hoje é em Atos capítulo 6, versículo 1, onde a Bíblia mostra um conflito entre um grupo chamado de helenistas com os judeus, tá? Helenistas ali eram grupos judeus convertidos ao cristianismo, mas que carregavam, né, em seus comportamentos a cultura grega, né? Eram helenizados, ou seja, eles acreditavam que a cultura grega ainda tinha que ser seguida e não tinha que seguir tanto a lei mosaica ao pé da letra, não era imprescindível seguir a Torá, né? Eles eram mais flexíveis, eram muito críticos, né? E flexibilizavam o seguimento, a obrigatoriedade de seguir, né, a Torá, tá certo? Então os helenistas eram cristãos convertidos, né? Eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas que seguiam a cultura grega também. Então é como se fosse hoje, né? Pessoas que estão na igreja, são evangélicos, são cristãos, né? Mas mesmo assim ficam com o pé na igreja, o pé no mundo e ao mesmo tempo ficam dentro da igreja, mas ficam criticando: não precisa seguir 100%, não precisa obedecer a palavra de Deus 100%, não precisa se apegar tanto às doutrinas cristãs, temos que flexibilizar, temos que ter a mente aberta, temos que ser críticos. Nada contra ser crítico, né? Ser uma pessoa crítica. Eu também sou crítico, mas eu não sou crítico a ponto de me colocar como superior à palavra de Deus. Aquilo que está claro na palavra de Deus como verdade, como doutrina, eu me submeto a ela e trato-a como verdade, né? Então, os helenistas tinham essa dificuldade, né? Pelo que demonstra assim o contexto da literatura, da Bíblia, da cultura. E nesse capítulo 6, versículo 1, os helenistas se queixam de quê? Eles se queixam que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição ali dos donativos, né? Os judeus recebiam, mas os que eram helenizados, né, os helenistas não recebiam. Então o que aconteceu? Ali os apóstolos se reuniram e elegeram 7 homens, que são os diáconos, né, para poder distribuir, cuidar da mesa. Cuidar da mesa significa cuidar da parte social, material e distribuição alimentícia, enquanto os apóstolos se dedicavam a ler, né, meditar, orar e pregar a palavra de Deus, especificamente ao ministério da oração e da palavra. Então, agora o que eu quero trazer para você aqui nesta noite, aqui é noite, né, para você com esse texto. Mesmo os apóstolos sendo homens de Deus, mesmo os apóstolos sendo cheios do Espírito Santo, mesmo os apóstolos tendo andado com Jesus, mesmo assim percebe-se, né, que os helenistas não estavam mentindo de todo, né? Provavelmente sim, por causa da grande demanda dos apóstolos, por causa da correria, da vida cheia, da agenda cheia, das muitas responsabilidades, né? Por causa ali dos muitos afazeres, sim, poderia ser que eles estavam realmente esquecendo um pouco ali, né, de atender as viúvas dos helenistas. Então o que é que isso traz para mim como lição? Traz o seguinte: nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas falando: vou sair da igreja porque o pastor não me dá atenção, vou sair da igreja porque o pastor visitou fulano e não me visitou, vou sair da igreja porque o ministério deu oportunidade para um, mas não deu para o outro, e tal, e etc. Né? E que homem de Deus é esse? Que igreja evangélica é essa? Que Deus é esse? Querido,
Aconteceu com os apóstolos em Atos capítulo 6. Somos seres humanos, os humanos esquecem mesmo, por mais cheios do Espírito Santo que eles sejam, por mais homens de Deus, mulheres de Deus, por mais comunhão com Cristo, esquece mesmo, falha mesmo. Nunca seremos perfeitos, nunca seremos plenos, nunca estaremos sempre no ideal de um ser humano como Cristo foi, nunca, tá? Vai acontecer falhas mesmo, e o que acontece é, porque temos muita tarefa também, né? Isso muitas vezes não é levado em consideração quando nos cobram, nós pastores, mas por causa que temos muitas tarefas, muitas obrigações, a gente acaba muitas vezes deixando algum ponto a desejar, a gente acaba deixando algum ponto realmente carente. Acontece mesmo, não é porque não é homem de Deus, não é porque não ora, não é porque não busca, não é porque não ama, nada disso, compreendeu? Então, temos que ter em mente essa questão. O que, pastor? Ter em mente que devido muitas vezes à sobrecarga do pastor, do ministério, acaba-se fazendo com que alguns pontos fiquem a desejar, fiquem carentes, mas isso não é motivo para sair da igreja, para falar mal do pastor, falar mal do ministério, não é motivo para a pessoa querer desfazer da igreja, desfazer de Jesus, tá? Falar que cristianismo é esse, que evangélico é esse e tudo mais, compreendeu? Isso já estava na Bíblia, acontece nos dias de hoje, mas já acontecia na época dos apóstolos, tá certo? Então fica essa palavra para você, compartilhe, estamos juntos e vamos que vamos.